E aí galera, tudo bom? Aqui é o Alex, vou estar apresentando o Gênesis aí. É, Primeiro, né, o que é um robô, né? Muita gente fala em algotrading ou algoritmo. Então ele é um expert na para nós aqui, né? Ele é um expert que atua no MetaTrader. É, no caso é um robô mesmo que você instala ali no MetaTrader e ele faz negociação, né? Ele é uma ferramenta, né, que realiza a negociação de ativo financeiro de forma automática. Então ele nada mais é do que um operacional que foi automatizado. Aí ele faz tudo automático, né? 100% automático dentro do MetaTrader. Então, para nós aqui é um expert, né? O nome dele. O mercado que ele vai estar atuando é na Bolsa de Valores B3, fica em São Paulo, né? Então é uma bolsa nacional. Eu acho bacana porque tem mais comodidade, né? Em relação à língua, né? Que tudo que você for pesquisar aí vai ser em português. Então, se você for pesquisar sobre a bolsa ou alguma coisa que está acontecendo, você vai achar tudo em português aí. O monitoramento, supervisão, tudo é brasileiro, né? A CVM tá de olho aí na nossa bolsa, no mercado, né? Então é mais segurança pra gente também. O ativo no caso é o mini índice aqui, o código dele é WIN. No caso ele é um contrato futuro, né? Ele é um contrato futuro do índice. E é o mini porque é mais acessível também. Porque tem um contrato cheio, né? Que é o índice futuro. E tem o mini que é fracionado, né? Então é como se fosse aquele índice Bovespa dividido por 5. Então ele é mais acessível também, esse WIN, o código. O operacional, o operacional é o seguinte, ele vai fazer uma venda na máxima do dia anterior e uma compra na mínima do dia anterior. Então ele usa região importante para poder fazer essas entradas, né? E até duas no dia. Então no caso ele só consegue fazer duas operações no dia, uma na máxima e uma na mínima do dia anterior, porque a gente considera essa região importante, né? Porque foi aonde o preço chegou no máximo um dia antes e onde ele chegou no mínimo um dia antes, né? Então a região é importante, só que ele não faz a venda quando chega na máxima. Quando chega na máxima, ele ativa a venda, mas a venda é realizada abaixo da máxima, porque a gente quer pegar o preço na volta, certo? E a compra também, quando ele vai fazer essa compra na mínima, quando o preço chega na mínima do dia anterior, ele posiciona a compra. Então ele vai pegar o preço na volta também. Quando o preço estiver voltando, ele entra na compra. Isso aí é para evitar os stop, né? Aqueles furos que dá na máxima ou na mínima do dia anterior e acabar stopando a gente só por causa daquela volatilidade, né? Porque é uma região importante. Então esses parâmetros aí a gente fez vários estudos para definir onde é que vai ser posicionada as ordens assim que o preço chega nessa região, né? Isso aí já é do operacional, né? Tá dentro do robô aí. E agora o que é padrão mesmo tá aqui, ó, foi determinado no dia, se eu não me engano, dia 10. Se eu não me engano, dia 10 por aí. Mais no mês de fevereiro aqui, ó, 2 de 23. Foi determinado esses parâmetros aqui. A gente vai sempre fazer otimização, né? Faixa de 3 meses, de 3 em 3 meses, nós vai fazer a otimização dele aí. Sempre vai estar trabalhando para manter o melhor operacional possível, né? O melhor cenário possível. Então, no que ele está agora atualizado para hoje, a abertura das ordens vai ser de 9 até 1 da tarde. Então ele só vai abrir ordem, posição, das 9 da manhã, que é quando o mercado abre, até 1 da tarde. O stop gain dele, que é o alvo de ganho dele, vai ser 405 pontos. E o stop dele vai ser de 175 pontos. Então o risco retorno aí é mais de duas vezes, certo? Ele não vai ter trailing stop, que é quando o preço vai andando ao seu favor. Ele vai subindo nesse stop, vai diminuindo o possível prejuízo que ele pode ter. Ele não vai ter trailing stop. E não vai ter break-even também, que é quando o preço andar um tanto bom a favor, ele pegar o stop e pôr no zero para proteger, né? E se voltar, sair no zero. Ele não vai ter isso também, que é o seguinte, nós vamos deixar essa margem para ele trabalhar aí dentro, né? Entre esse stop loss de 175 e o gain de 405. Então ele vai ter essa margem para trabalhar o preço aí. E a gente considera que ou ele sai no alvo total, né, no lucro total, ou no prejuízo total também, porque no final a conta fecha, né, porque o lucro dele é sempre maior que a perca, né. Igual aqui o ativo é fracionado, né, que é o mini índice, ele vai ser dividido por 5
cada 5 pontos aqui, ele vai ser dividido por 0,20, né? Então, aqui ó, vou até somar um valor aqui ó, para quem vai negociar tipo um contrato, ele vai dar o seguinte, ele vai dar 405 vezes 0,20, né? É vezes, então. Ele vai buscar R$ 81, então esse é o lucro dele. Em uma negociação ele vai estar buscando R$ 81 e um prejuízo dele, ele vai estar buscando R$ 35, o prejuízo dele máximo que dá, que o preço pode buscar, né? Então é isso aí. O lucro dele no dia vai ser de R$ 81, né? E o prejuízo de R$ 35. Ou seja, o lucro dele é maior que o prejuízo. Então se ele tiver 50% de assertividade no mês, ele vai sair com um lucro muito bom, entendeu? Então é isso aí, é um risco-retorno favorável, né? Para a conta acabar fechando sempre no médio e longo prazo aí. O risco-retorno, igual eu falei, aqui ó, o risco-retorno dele tá em torno de 50%. Nos relatórios você vai ver que vai estar lá 40 e poucos por cento, mas nós fez várias otimizações que giram em torno de 50, né? E a gente sempre vai melhorando ele a cada trimestre, né? Sempre vai estar trabalhando aí de acordo com o melhor cenário. Então aqui ó, como o risco-retorno dele, você pode olhar no meio dessa tabela aqui ó, risco-retorno 1 para 1. No 1 para 1, para ele fechar o mês no neutro, ele tem que ter 50% de assertividade. Ou seja, se o prejuízo dele fosse 35 e o lucro que ele busca também 35, ele ia ter que ter 50% de assertividade para fechar o mês no zero, certo? E 60% para começar a dar lucro. No nosso caso aqui, o prejuízo é 35 e ele busca 81. Ou seja, ele é mais de 2 vezes. Mas se a gente olhar aqui o risco-retorno de 1 para 2, né, que é 2 vezes o risco, com 40% ele já está no lucro, então. Então, com 40% de assertividade, a gente já está no lucro no mês, certo? Então, ele não precisa ter uma assertividade tão alta assim. E, na verdade, ele é mais de 2 vezes, né? Porque de 35 para 81 dá mais de 2 vezes. Dá 2 vezes 0,3, né? Então, é quase 2 vezes e meia, né? Então, com 40% a gente já começa a ter um lucro aí. E o que eu queria deixar claro também é isso aqui, ó. A relação da expectativa com a realidade. Muita gente tem a expectativa de fazer os lucros todo dia, toda semana e subir da forma que tá aí, ó. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Até nos relatórios aí tá mostrando, né, que tem uns drawdown, tem as percas. Então a gente trabalha com médio e longo prazo. A realidade é essa, ó. No final a gente chega no mesmo ponto, né? Vai chegar no mesmo destino, mas vai ser altos e baixos durante o caminho, né? Então vai ter dias ruins, vai ter semanas ruins, mas no longo prazo a gente vai conseguir fechar essa conta aí, porque a gente tem o risco retorno ao nosso favor, né? O capital recomendado ficou no perfil agressivo de R$ 1.500 por contrato, né? Você vê que é bem bacana, que o risco dele por operação é de R$ 35. E no perfil agressivo ficou R$ 1.500. Então, o que acontece? Mesmo que seja pouco o valor de perca dele no dia, a gente não consegue trabalhar com pouco capital, né? Porque senão afeta fatores psicológicos, né? Então acaba que a pessoa fica muito abalada se colocar um capital menor que isso. E até porque nos próprios relatórios que a gente tem, que vocês vão estar olhando aí abaixo depois, mostra que o drawdown dele total foi de R$ 566, foi de 30 e poucos por cento, 31%, uma coisa assim. Então nesses 30% de drawdown que ele teve, dá 566. Então, no ano ele chegou a R$ 1.427. Então, o cara que tivesse com R$ 1.500 no começo de 2022, ele tinha finalizado 2022, né, com quase 3, né? Ele teria R$ 1.427 a mais. Deu 95% de resultado, né, de lucro. Então, o cara pegou, fechou o ano com 95%, certo? Então, beleza, foi um ganho bom, né? 95% no ano. Mas é o seguinte, durante esse ano teve um drawdown, um rebaixamento, né? Que foi alguma sequência de perca, que a gente até mostrou em cima aí a expectativa da realidade, né? Que na realidade é assim que funciona. Teve um drawdown de 30%. Ou seja, desses 1.500 aqui, o cara chegou a ter R$ 934, né? Então, ele teve um drawdown forte, né? Então, ele teve um drawdown aí de 30%. Mas para quem tem um perfil agressivo, é tranquilo, ele aguenta, né? Ele não vai afetar tanto o psicológico
e vai continuar seguindo o plano. E no final do ano, ele voltou a fazer essa alta e fechou o ano bem, com 95% de ganho. Mas ele teve o risco dos 30%, certo? Então, por isso que esse perfil agressivo. E no moderado, o drawdown de 30% então ia cair para 15%, porque é o dobro. O perfil moderado 3 mil por contrato. Ou seja, o cara ia finalizar o ano não com 95, né? Porque os 1.427, se eu não me engano, dá quase 50% de 3 mil reais. Então ele fez quase 50%, mas o drawdown dele foi de 15%. Porque o drawdown foi 566, ou seja, o máximo que ele rebaixou a conta durante esse ano para chegar no resultado final dele foi de... Ele ficou com 2.434 reais. Então, foi um drawdown pequeno para quem tem um perfil moderado. É tranquilo esses 15%. Mas de todo jeito, a gente trabalha com porcentagem alta. O lucro é alto, 95% no ano, no perfil agressivo. Né? Quase 50% no perfil moderado, é alto. Mas o risco, que é esse drawdown que a gente correu durante o ano também, de 30% aí, também é alto, né? Mas o risco retorno é favorável, compensa, né? Eu acho viável, né? Eu tenho um perfil agressivo, né? Então todo mundo que tá nessa modalidade tem que ter o perfil agressivo, na verdade, né? Esse moderado aqui a gente colocou, mas a gente sabe que não é moderado também, que de todo jeito é agressivo, né? Só muda que um é um pouco mais agressivo, o outro é um pouco menos, mas de todo jeito é agressivo aí. Mas aí cada um tem uma certa tolerância ao risco, né? Mas esse ficou o capital recomendado devido a esse drawdown, né? Devido aos relatórios, então ele já mostra pra gente ali com quanto a gente tem que trabalhar, né? Então essa faixa aqui não adianta o cara entrar com menos, tipo, o cara tem 500 reais, vai entrar, vai começar a rodar o robô, tudo mais. Beleza, pode ser que ele pegue uns meses bons já seguido e consegue fazer a gordura, fazer um caixa para ficar o resto do ano e fechar o ano bem, beleza. Mas pode ser também que ele já entre e pega o drawdown, já pega uma queda, né? E aí ele pega um drawdown, vamos supor, um drawdown só de 200 reais. O cara tá com 500 reais, se ele tem um drawdown de 200 reais, ele vai ficar com 300, o cara vai ficar todo abalado, porque deu quase 50%, né, do capital que ele tinha. Então vai abalar muito o psicológico. Então o cara não vai conseguir seguir o plano, não vai conseguir continuar usando o robô, vai acabar parando, vai sair no prejuízo e tudo mais. Então tem que ter o capital recomendado aí para poder estar utilizando, né? E o que é preciso, né? Então, pra você poder estar rodando aí, você vai precisar dar conta na corretora, né? Eu indico a XPI, XP Investimentos, mas tem várias corretoras aí boas, a maioria das corretoras do mercado aí tem, né? Os bancos de investimento também. Então você vai precisar de uma conta em corretora aí, porque é o seguinte, eu acho que deve ter uma ou outra aí que não tem o MetaTrader 5, né? Então, como o Expert ele é do MetaTrader 5, você vai precisar dessa plataforma. Então, você tem que olhar na corretora aí se vai ter essa plataforma, né? Mas você vai precisar dar conta na corretora, né? Uma conta na corretora aí. O perfil de investidor tem que ser arrojado dentro da corretora, porque lá tem um questionário que eles fazem, né? O seu perfil lá dentro da corretora tem que dar arrojado, né? Ou agressivo, dentro da própria corretora, pra você poder estar negociando aí. A plataforma, né, MetaTrader 5, igual eu falei, você vai ter que olhar na corretora se tem essa plataforma, que chama MetaTrader 5. O capital mínimo recomendado para o robô, né, então você vai ter que ter esse capital que a gente falou aí acima, para poder estar rodando ele. E o robô, né, você vai ter que ir lá, assinar o robô, vai chegar no e-mail e tudo mais, e você vai instalar ele dentro do MetaTrader 5, certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, chama no suporte, né? Dá um alô aí, pode chamar no Instagram também, que a gente vai estar auxiliando, beleza? Então é isso aí, valeu.